tudo bem, amigos? Muito bem, nesse vídeo nós vamos corrigir a prova do Exame de Seleção 2015 do IFRN, ok? Então vamos começar com a questão 21 na prova de matemática, que diz uma questãozinha de conjuntos numéricos, olha só. Logo o primeiro assunto assim de cara, né? Então, o texto diz o seguinte, ó. Texto 1 apresenta vários tipos de números. Dentre as sequências abaixo, a que representa, respectivamente, os números dos conjuntos dos racionais, irracionais, naturais e inteiros. Olha, vamos lá. Eu quero só lembrá-los quem são os racionais, olha só. Quem são os irracionais, quem são os naturais e quem são os inteiros. Tem que estar nessa sequência, ó, respectivamente. Muito bem, então vamos olhar para as alternativas. Vocês lembram que os números racionais, ó, tem a forma, tem a letra Q, ó. Vamos lembrar alguns números racionais. Por exemplo, os números racionais são todos os números que podem ser escritos em forma de fração, não é isso? Nós vimos isso em sala de aula. Então, olha, eu vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, 1/2, por exemplo, 0,2, por exemplo, -1, por exemplo, o próprio zero, por exemplo, 2,5, olha só. Então tem vários, infinitos, né? Então racionais, ó. Olhando para as alternativas, vimos 48%, letra B, 3/10, letra C, 0,9, letra D, 2013. Olha só, lembrando que 48% ele é igual a 48/100. Então é uma fração, portanto pertence aos racionais, ok? 3/10 também, 0,9 também, 2013 também. Então não ajudou muito, todos são racionais. Vamos para o segundo, irracionais. Ó, lembrando, quem são os irracionais? Vou citar alguns exemplos aqui dos irracionais, ó. Só para lembrar, pi, raiz de 2, números assim que expressam o infinito, né? Raiz de 3, olha só. Olha, veja que a gente vê aqui, ó, já 2 e tem vários, né? Tem o fi, e tem outros, né? Mas vamos lá. Na letra A tem o pi, correto, pertence. Então, letra B, 3,14, não, 3,14 é um número racional, não é um irracional não, ok? Muito bem, então nós estamos aqui, ó. Vimos que o número π é um número irracional, ó, tá aqui, ó. Então a letra A já tem 48% e π. 3,4, não é irracional. Raiz de 2 é irracional. 4,3 com esse tracinho em cima aqui é uma dízima, né? A dízima periódica. E vai o 5 infinito, vai que 5, 5, 5, 5. E eu posso escrever isso como fração. Então não é irracional. Então aqui eu já podia eliminar a B, é falsa, e já podia eliminar a D, que é falsa. Pronto. Vamos agora, ou é a A, ou é a C. Então vamos agora para os números naturais. Números naturais.
Nós sabemos que os números naturais, né? Só para lembrar aqui, ó, o nzão são todos os números positivos, ó. Os números positivos, né? Então vamos lá. Olha, nós temos 5, ó, 5, ó, 5. Essa é a forma que ele... Então, a letra A, 2012 também, mas como ela é falsa, eu nem olho. 550 também é número natural. Então, ainda está entre a e a C, né? E agora vamos para os inteiros. Quem são os inteiros, gente? Gente, só lembrando aqui, ó, os inteiros são os positivos e os negativos. Olha só. Estão olhando para cá. Olhando para cá. Letra A, ó, 18 é número inteiro e 1,5 não é inteiro. Então a alternativa correta é a letra A. Correto? Um abraço a todos. Olá, queridos. Dando continuidade à prova de 2015 do IFRN, olha só, na questão 22, a questão 22 foi cancelada, gente. Foi cancelada. Foi cancelada. Por quê, gente? Por quê? Olha só. Porque tem duas alternativas verdadeiras, né? Vou fazer ela rapidinho aqui, mas ela foi cancelada, né? Levando em consideração os dados apresentados no terceiro parágrafo do texto 1, se todos os mandados de prisão forem cumpridos em 2012, haveria encarcerados, olha só, aí ele diz, alternativa A, menos de 1 milhão de presos, B, mais de 1,5 milhão de presos, C, exatamente 1,05 milhões de presos, ou letra D, aproximadamente 1,10 milhões de presos. Gente, olhando lá no terceiro parágrafo do texto 1, você pode olhar aí no arquivo que está na descrição, eu postei aí para vocês, vocês vão ver que existe mais de, ó, vou botar aqui, ó, maior, sinal de maior, mais de 500 mil mandados de prisão em aberto. E também o texto diz que existe mais de 550 mil presos encarcerados. Se você tem mais de 500 mil e mais de 550, quando você somar isso aqui, vai dar mais do que 1.050, ok? 1 milhão e 50 encarcerados, ok? Olhando para as alternativas, você vai dizer, menos, é falso, né? Mais de 1,5 milhão de presos é uma possibilidade. Então eu posso ter aqui, se ele tem mais de 1,50 milhão, ele pode ter facilmente 1,5 milhão. Então pode ter muito mais, porque abre uma chance de ser verdadeira essa resposta da letra B. E a letra C diz exatamente 1,05 milhões de presos? Não, é falso, né? Não é exatamente, ele diz que é mais, né? E a letra D diz aproximadamente 1,10 milhões de presos. Não, não tem aproximado, né? Esse aproximado, eu posso aproximar de 1,5 milhão? Posso. É uma possibilidade de aproximar. Eu não sei quanto tem, eu só sei que tem mais. Então, abre uma brecha de ser duas alternativas, letra B e letra C. Por isso que foi cancelado, ok, gente? Um abraço. Olá, gente. Vamos dar continuidade à correção da prova de 2015 do IFRN, prova de matemática, ok? A questão 23 tem um textinho aqui, ó. Vamos lá. Em um levantamento feito em 2013 com 2.000 moradores em uma capital brasileira, no que diz respeito à redução da maioridade penal, constatou-se que 4/5 dos entrevistados
eram a favor da redução para 16 anos. Em relação à população pesquisada, se levarmos em consideração o percentual nacional apresentado no primeiro parágrafo do texto 1, a diferença entre, olhe, a diferença é importante, a diferença entre os que defendem a redução da maioridade penal para os 16 anos no Brasil e os que defendem a redução nessa capital em 2013 é de, olha gente, dando uma olhadinha, nós temos alguns dados importantes. Veja só, o levantamento foi feito com quantos moradores, gente? 2.000. Então eu tenho um total de 2.000 pesquisados, certo? Na capital. Outro dado importante, ele disse que constatou-se que 4/5, 4/5 dos entrevistados, ou seja, 4/5 de 2.000, eram a favor da redução de 16 anos. Veja aí. Ok? Aí ele dá uma dica aqui, ó. Se levarmos em consideração o percentual nacional, olhando o texto lá, apresentado no primeiro parágrafo do texto 1, nós vimos que esse percentual aí, esse percentual nacional, é de 89%. No texto, tá lá, dá uma olhadinha no texto. Tá lá 89% percentual nacional. Aí ele quer saber a diferença entre os que defendem a redução da maioridade penal de 16 anos e os que defendem a redução nessa capital. Então vamos lá, ó, fazendo aqui, ó. O primeiro passo é você pegar o total. Quanto é o total? 2.000. Esse é o total do problema, ok? Quanto é 4/5 de 2.000? Você tem que saber. 4/5 vezes 2.000. Toda vez que você quiser saber uma fração em relação a qualquer número, você multiplica essa fração. Estou fazendo esses cálculos aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8. Aí repete os 3 zeros, ó. 8.000. Tudo aqui, ó. Lembrando que aqui é 1, ó. 5 vezes 1, 5. Pronto. Dividindo 8.000 por 5, gente. Aí você fazendo as continhas, vai dar 1.600, ó. 1.600. Ok? Então você já sabe quem é a favor da redução da maioridade penal. Quantos são a favor? 1.600, ok? Muito bem. Mas ele diz que eu tenho que fazer a diferença. A diferença em quê? Ele quer saber o percentual nacional também. Então, quanto é 89% de 2.000? Então, vamos fazer aqui, ó. 89% de 2.000. Pronto, simples assim, ó. Eu fiz o percentual. A fração em relação aos 2.000, agora eu vou fazer o percentual em relação a 2.000, baseado no texto, ok? Então, ó, cancelando esses dois zeros aqui, ó. Tchan, tchan. 89 vezes 20, gente. Vamos fazer a continha, né? Estou fazendo a continha aqui, ó. Vou fazer aqui no cantinho, bem no cantinho aqui, ó. 89 vezes 20, ó. Vou multiplicar só o 2, porque o 0 vai dar 2 zeros, certo? Então, 2 vezes 9, ó. 18, gente, ó. 18. Sobe 1, não é isso? 2 vezes 8, 16 e 1, 17. E acrescenta 0, né? Então fica 1.780. Então, ó, 1.780. O que é isso? Isso é 89% de 2.000. Aí ele quer que eu faça a diferença
Ora, a diferença, vamos fazer aqui, é 1780 menos quem? 1600. Pronto, gente. Fazendo essas continhas, 0 menos 0, 0. 8 menos 0, 8. 7 menos 6, 1. 1 menos 1, 0. Então, ó, a diferença vai dar 180. A alternativa correta é a letra A. Um abraço, turma.